Então, irmãos, nós vimos aqui 2 Coríntios, o primeiro vídeo nós pegamos do 1 até o capítulo 8, né? Propriamente até o 8:15, né? E nessa parte final que nós falamos da expectativa de Paulo com relação aos irmãos da igreja de Corinto. Só para a gente fazer aqui a ligação com o que nós dissemos, né? Ele termina dizendo assim, o verso 14 e verso 15, nessa parte do capítulo 8, né? Ele diz, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, que é o que é um assunto forte na igreja para os nossos dias, né? Tanta desigualdade, né? E se a gente pode ajudar uns aos outros, Deus quer que nós ajudemos, né? De forma que todos sejam abençoados, né? Com aquilo que Deus manda dos céus. E ele fala no verso 15, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Por quê? Porque o que colheu muito, ajudou. Então devemos ajudar uns aos outros, essa é a palavra. Aí no 8, a partir do verso 16, na verdade 16 a 24, vem a recomendação a Tito. Lembra que um dos assuntos dessa carta, além do sofrimento do apóstolo, a defesa do apostolado dele, e ele faz exortações a respeito de grupos contrários a ele na igreja, que devia ser tratado. Ele fala com muita sensibilidade sobre isso, né? Você vai ver essa tônica durante a carta toda, mas ele precisa apresentar Tito, né? Porque Tito iria até eles junto com uma equipe e deveria ser bem recebido, era enviado do apóstolo, né? Então ele faz a recomendação de Tito, né? E dos irmãos que estão junto com Tito, essa equipe, capítulo 8, 16 e 24. E ele fala que esses irmãos que estão na frente, entrando aqui no capítulo 9, né, que seguiu adiante de Paulo, né, até o encontro deles, que esses irmãos precisam ser tratados com assistência. Olha o verso, capítulo 9, 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. As pessoas vendo a liberalidade deles e o zelo com que tratam as coisas santas, né, e a própria igreja, os obreiros, tem estimulado outros. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta. Ele falou assim, então esses irmãos que estão aí junto com Tito, eles também vão precisar de ajuda. Estou falando de ajuda financeira, de víveres, né? De ser encaminhado por eles, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados. Ou seja, se preparem, né, porque vão receber a equipe de missionários, e que ninguém fique envergonhado por não ter com que ajudar ou com que fazer a obra, né? Então, essa é a sensibilidade de Paulo e é o jeito dele falar, a expectativa dele, né? Então, ele segue adiante, aqui no capítulo 9, né? Pegando do 6 até o 15, falando que, na verdade, os coríntios foram muito generosos, né? E a generosidade deles é com respeito às coisas de Deus. Assim como Deus tem generosidade para conosco, nós também temos generosidade para com os irmãos. E isso é o porquê a dádiva, né? Porque a oferta, porque a sustento missionário, porque nós fazemos isso, né? Fazemos isso porque Deus faz isso para conosco. Esse é o assunto de 9, de 6 a 15. Então, ele diz, logo entrando no capítulo 10, né? Sobre a autoridade que ele tem, né? E ele vai falar dos adversários. E fala mesmo. Paulo diz com muita clareza, né? Capítulo 10, verso 1.
ele diz que ele está falando pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Mas ele está falando, né? Ele fala, quando eu estou com vocês, eu sou humilde. Ausente, eu sou mais ousado quando eu escrevo. Ele fala, eu não desejo ser ousado na presença de vocês. Ousado quer dizer ser rígido, entendeu? Usar força da vara. Ele fala, não é isso que eu quero fazer. Eu quero ministrar as bênçãos de Deus, não ficar corrigindo, batendo e fazendo a coisa andar na marra. Ele fala, eu prefiro fazer isso por carta, é o que ele diz, né? E quando estão junto com vocês, eu prefiro consolar e abençoar. Ele fala assim, mas vocês têm que escolher o que vocês querem, né? Então ele fala, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Não vamos usar sentimento, reações, afetos, né? Nós vamos usar discernimento e acolhimento e exortação no Senhor. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? É uma mentira, um engano que tem um jeito de ser verdade, mas não é, né? Então é uma verdade mal encaminhada, né? É isso que ele está falando. E ele diz bem assim, cuidado com isso, porque nós vamos combater toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e queremos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, ele está falando, nós vamos ministrar da parte de Deus e vamos fazer com que a compreensão de Cristo fique muito lúcida diante de todos. É isso que ele quer dizer, que levar todo o pensamento à obediência de Cristo, né? Ministrar para eles com doutrina, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, essa é a convocação nítida e clara de Paulo, anunciando que os adversários precisam tomar cuidado, porque ele está dizendo o que é certo. E a igreja deve cumprir o que é certo. E não andar com um jeito de tolerância com o errado, né? Então, ele faz essa advertência, capítulo 10, do verso 7 até o verso 11, e do 12 a 18, ele fala que ele tem consciência. Na verdade, a consciência dele é legítima, né? E ele fala que os adversários estão trabalhando uma glória falsa, que não tem, entendeu? E Paulo tem, porque ele tem Atos, né? Ele é o plantador da igreja, ele é zeloso pelas coisas da doutrina do Senhor, pela palavra. Então, do 12 ao 18, ele fala isso. E aí nós entramos no capítulo 11, né? O fundo de Paulo em tudo isso, né? Ele está justificado, mas ele fala assim, eu tenho que falar, né? Eu tenho que dizer qual é a autoridade e o que eu tenho em Cristo Jesus. Então, ele fala no capítulo 11, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. E daí falou assim, qual é o meu temor? O que aconteceu com Eva? Satanás usou a palavra de Deus contra o entendimento de Eva. Ele está falando assim, e é isso meu medo, que a igreja esteja aceitando falsa ministração, engano, sofisma, contra aquilo que é de Deus. Que foi isso que a serpente fez com Eva. Ele fala assim, e aí se aparte da simplicidade, se aparte da pureza de Cristo, buscando coisas que não competem a nós, né? Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente vocês estão ainda tolerando, ele fala, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então, essas pessoas se diziam apóstolos. Só que os apóstolos são aqueles que
que estavam enviados em nome de Cristo, e não em nome de si mesmo para construir seus próprios ministérios, né? Ele fala que quem constrói ministério é Deus. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Então, eu tenho condições de brigar pelas coisas com o conhecimento, é o que ele está dizendo, né? E de todos os modos, por todos os modos, vos tenho feito conhecer isto. Ele fala assim, vocês sabem que eu tenho me desdobrado em favor de vocês, né? Cometi, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados? Então ele fala assim, tudo que eu fiz foi para que o Evangelho de Cristo chegasse a vocês. Aí chega uma pessoa aí cheia de promessas, né? Cheio de glamour, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, vai multiplicar isso, multiplicar aquilo outro, que agora vocês serão grandes. E vocês não notaram que vocês já são grandes em Cristo? Então é isso que ele está falando. Vocês perderam o padrão de Cristo por causa de um discurso megalomaníaco, de autoglorificação, personalização de obreiros que agora se mostram líderes de vocês, quando vocês já tinham seus líderes. Um negócio fortíssimo, né? É assim que Paulo fala. Então, no capítulo 11, ele diz isso, do 1 ao 6, e do 7 ao 15, ele fala mesmo contra a fraude dos adversários, né? E aí, no verso 16 até o 21, ele faz um pedido para eles, né? Para que eles suportem o jeito dele falar dessa forma, porque ele está agora dizendo a autoridade dele, né? É muito ruim quando um obreiro faz isso, né? Mas às vezes tem que ser feito, né? Às vezes eu falo bem assim para a igreja, né? Eu falo assim, agora eu vou falar como teólogo, né? Porque eu sou um teólogo, eu sou um missionário no campo, tenho simplicidade nisso, mas sou um teólogo, sou um professor. Então às vezes eu falo, nesse momento eu estou falando como teólogo, e aí eu vou dizer da doutrina, da exegese e de como as coisas são. Mas é ruim ter que dizer isso, né? Então é isso que Paulo está falando. Ele fala assim, vocês tomem cuidado, entendeu? Mas se eu peço que vocês me suportem um pouco, eu dizendo assim. Ele fala de uma grandeza, né, que ele tem no sofrimento dele. O verso 21 ao 33, ele diz bem assim, ingloriamente o confesso, quer dizer, faz inglória, né? Como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, até com insensatez eu estou afirmando, também eu a tenho. Ele fala, eu tenho ousadia, tenho os instrumentos de poder lutar e fazer a doutrina ser mostrada com força. Eles são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Ele fala, estou falando agora como fora de mim. Eu ainda mais. Por quê? Porque ele foi chamado por Cristo, né? E ele fala bem assim, em trabalho, eu trabalho muito mais. Em prisões, assim, eu tenho sido preso por causa do Evangelho, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Ele fala aqui no menos um porque os judeus tinham esse negócio, né, de não poder ceder a pena. Então eles faziam 40 açoites. Eu falei assim, não, mas faz menos um para que a gente possa não ter errado um açoite a mais, né? Um jeito estranho de dizer, né? Mas é como eles faziam para eles não pecarem contra a lei na aplicação da pena, né? Então esse é o jeito dele dizer, né? Olha como ele diz, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, perigo entre os meus irmãos, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Então os irmãos lá em cima são os patrícios. E aqui, né, aqueles que dizem que são irmãos e não são. Então,
na igreja, mas agindo de forma errada. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa em mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então ele fala assim, eu carrego tudo isso, e isso não vale nada para vocês? É o que ele está dizendo. Então, essa é a loucura que ele está dizendo. Ele falou assim, eu tenho que falar. É uma autoglorificação? Ele fala, não, é uma defesa do apostolado, defesa do ministério. Né? Então, ele diz tudo isso, do verso 21 ao verso 33, e a gente entra, então, no capítulo 12. Então, apesar de tudo isso, né, que ele passou, ele tem um ministério de excelência com revelações espirituais que quem que tem ali dentro, aqueles que querem se comparar com Paulo, né, na igreja de Corinto. Então, olha como ele diz, capítulo 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele vai dizer sobre um arrebatamento, entendeu? Ele não sabe se estava com o corpo, se estava fora do corpo, se foi só no espírito, se foi só no pensamento dele, ele não sabe. Mas ele sabe uma coisa, que foi visto coisas que o homem não pode nem pronunciar, de tão maravilhosas que Deus fez revelar. Né? Então esse é o momento dele dizer que ele não fala só das coisas desse mundo, ou do que ele leu, mas do que ele viveu e das revelações que Deus dá. Isso é importante. Entendeu? Então, é dessa forma que Paulo se apresenta. E aí, ele diz isso do verso 1 ao verso 10, e depois do verso 11 ao 18, né, ele faz o fechamento disso. Né? E o fechamento dele fala assim, o verso 15 aqui, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois assim seja. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Ou seja, eu não fui pesado para vocês, amei vocês bastante, e agora vocês estão presos comigo pelo meu amor, porque vocês têm dívida de amor para comigo. A palavra de Deus diz que a ninguém deve nada senão o amor cristão. E Paulo diz isso aqui. Porventura não vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Ele fala, eu tenho enviado pessoas a vocês. Posso fazer isso? Eu tenho autoridade de fazer. Mas será que não é melhor receber de boa vontade? E ele diz, roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito, não seguimos as mesmas pisadas? Ele fala, esse obreiro eu garanto. Ele anda junto comigo como eu ando. Né? Discípulo de Paulo, colaborador de Paulo. Ele fala assim, então nós andamos da mesma forma. E assim, ele fala das preocupações dele, né, em termos da visita que ele teria que fazer em Corinto, aqui no capítulo 12, 19 e 21. E nós entramos finalmente no capítulo 13, que é o capítulo que encerra essa epístola, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13 ele faz o anúncio, né, de uma intervenção que ele faria, né? E é interessante aqui o apóstolo dizendo isso, porque ele fala bem assim, olha só, esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Ou seja, 2 vezes eu estou sendo clemente. Mas olha, se Deus me der a ocasião de vir a terceira vez, vocês estiverem a terceira vez no mesmo erro, eu vou realmente tratar do assunto. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ele diz, eu tenho provas porque o poder de Deus opera em mim. Né?
Esses são sinais do apostolado, né? O verdadeiro apóstolo tem sinais de Cristo. E esses sinais são a autoridade espiritual. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Cristo, contudo, vive pelo poder de Deus, né? Então, ele se apresenta fraco, mas ressuscita em poder. Ele fala, é assim que acontece. O servo sofre um pouco e depois Deus o levanta. E levanta com autoridade e poder, né? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, né? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Então tome cuidado, né? E ele diz dessa forma. E aí ele encaminha a sua bênção final, que é o 13, de 11 a 13, né? E eu quero aqui terminar essa carta. Quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz está convosco. Ora, viver em paz é o que Deus quer, não em contendas, não em litígio, não em divisão, né? Como ele disse na primeira carta, ele está falando assim, viva em paz. E Deus é de paz, ele será com vocês. Agora, se vocês não vivem em paz, como é que o Deus da paz será com vocês? Se vocês estão contradizendo o que ele é e como ele age. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Aqui não é um mandamento, beijem-se sempre, não é isso. Ele diz, vocês uns aos outros estejam sendo fraternos. Aqui não é uma forma de cumprimento, que é a forma daquela época, né, de beijar. Aqui é dizer que o cumprimento deve ser fraterno uns com os outros, para que a gente tenha comunhão. Todos os santos vos saúdam, todos aqueles que estão com Paulo estão saudando a eles também. E Paulo manda o nosso abraço, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Dessa forma, a exortação final é apresentada. E a carta, então, é encerrada. Observe que a carta, então, apresentou Deus como Deus de misericórdia, como Deus de paz, Deus como Deus de amor, né? Deus de bondade, e apresenta também a palavra de Paulo muito clara a respeito do seu apostolado, daqueles que deviam prezar esse apostolado, o coração dele, e como ele se apresenta diante de todos e que eles deveriam apresentar-se também. Fala do envio de Tito, fala da coleta, fala da fraternidade, do sustento ministerial, tudo isso ele diz, né? Mas sobre todas as coisas, né? Quando você pega essa carta e for ler essa carta, você vê um obreiro de Deus falando de experiência de Deus, experiência espiritual, e buscando com zelo que a igreja permaneça firme, unida e doutrinada. Que sejamos assim também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valdeir Contaifel, estou encaminhando com você agora os estudos das cartas paulinas e vamos seguir nessa sequência. Obrigado. A paz do Senhor.